Isso. Chico, tinha dado um problema de conexão? Voltou, pode continuar. Você estava falando dos 3 Bom, países, né? eu insisto que, hoje, 3 países, né, para além do ataque direto à Venezuela e ao Irã, 3 países estão na ordem do dia da política imperialista americana. São Cuba, sempre um objeto fundamental, né, das agressões americanas, né? A Espanha, que foi o país que assumiu na Europa a condenação mais direta a Netanyahu, né, a política de genocídio dos palestinos e a negativa de ceder as bases para ataques ao Irã, ceder as bases espanholas para ataque dos americanos ao Irã. Além de tudo, a Espanha recusou a subir a 5%, né, os gastos militares, como exigido pelo Trump. Né? E o terceiro país é o Brasil. Né? Esses fatos relacionados à Argentina e dessa madrugada para hoje com o Paraguai, nada disso é isolado. Nós temos aqui um painel do fato. Não adianta vir falar que a atuação da Espanha é colonial, está na África. Na verdade, é uma cidade, é uma ilhota em frente da Espanha, herança colonial, mas a população é nitidamente espanhola e não quer voltar para o domínio do Marrocos. Né? Se isso é assim, o que a gente falaria do Gibraltar em pleno território espanhol de posse da Inglaterra, né? Ou das Malvinas? Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido. A Espanha foi claramente nomeada, como o Brasil e como Cuba, pelo Trump, dizendo que era um mau governo, eram más pessoas e que eram comunistas, todos eram comunistas. O rei do Marrocos, o Marrocos é uma monarquia autoritária, né? O rei do Marrocos coleciona, né, na ONU o maior número de condenações da Assembleia Geral da ONU, mais até do que Israel, né? Por causa do caso do Saara, onde ele leva uma guerra de extermínio contra a Frente de Libertação Saharaui, ou Polisário, né? Que quer um Saara independente. Esse rei é um aliado pessoal do Trump e é um aliado político de longa data de Israel. Tudo isso se encaixa para transformar o governo, né, de Pedro Sánchez, do Partido Socialista ou Social-Democrata, o PSOE espanhol, em impossível, para ameaçar a segurança. Agora, ainda há pouco, o Pedro Sánchez foi à televisão e falou: é a integridade da Espanha que está em jogo. E isso não é à toa. Não é à toa. Alguns outros países estão também sob vigilância e possível ataque nos próximos dias, começando com Burkina Faso, com Mali e com Chad, que são países do Sahel. Sahel é essa faixa entre o deserto do Saara e a estepe, ou a savana verde africana. Esses países eram países que eram colônias da França. E há alguns anos já, principalmente em Burkina Faso, com seu presidente muito jovem, muito nacionalista, muito anti-imperialista, né, eles expulsaram, né, os franceses que viviam lá da exploração de diamante, urânio, cobre e outros metais preciosos, sem nenhum ganho para essa população, e agora pediram a retirada dos observadores militares americanos. Né? Então, o que a gente está vendo é um movimento mundial de reorganização da dominação imperialista. Né? É isso que está se passando, e essas pessoas, essas 60 mil pessoas, inclusive os 30 até agora foram dados como mortos por afogamento, são vítimas diretas desse planejamento. Eles não têm a menor ideia. Né? Eles só querem sair do Marrocos para ter uma vida melhor na Europa. Eles atravessam, quando eles chegam, eles começam a dar gritos de Viva Espanha e coisa parecida, dado a miséria,
existente, e piorou muito por causa do terremoto que houve no Marrocos, existente lá. Então, a gente tem que ver isso em perspectiva no ataque de países que se colocaram claramente contra a política neoimperialista do Trump: Cuba, Espanha e Brasil. Perfeito. Não, e de Netanyahu, nesse caso, né? Porque a Espanha e se declara contra a guerra, né? A forma como o Netanyahu tem agido na E quer Palestina. levá-lo ao Tribunal Penal Internacional. Exatamente. E aí, porque nesse sentido, Chico, parece também que tem aí, pode vir a ter também uma escalada de o quê? Uma guerra, um conflito que você vai comendo pelas beiradas, porque tem uma interferência de Netanyahu também. Há uma promessa por parte do rei de Marrocos em receber os palestinos, era isso mesmo? Chegou a ter. Porque eu vi hoje pessoas que falavam dessa possibilidade dele estar devolvendo Não, isso por conta dessa não, ele retirada está de palestinos da devolvendo, região. ele está devolvendo os marroquinos que invadiram Ceuta. Né? Agora, veja bem, tudo isso se passou a partir de uma falha da Corte Suprema espanhola, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu, ao contrário daqueles chegados por terra, que os chegados por mar não podem ser imediatamente devolvidos ao seu país de origem. Se tinha medo da situação física, do cansaço, extenuados. Então, isso aí que foi feito pela Suprema Corte, que é muito conservadora, que está processando vários líderes do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, abriu a fronteira, nitidamente. Não é à toa que eles estão chegando por terra, por mar, exatamente por causa dessa disposição aprovada pela Suprema Corte espanhola, nesse sentido. E o enfrentamento que Pedro Sánchez faz a Netanyahu e faz a Trump. Isso se tornou insuportável para essas pessoas. Eu diria que a gente está assistindo um processo muito claro de radicalização das relações internacionais. Veja bem, e é bom esclarecer, que essa criação de um caso internacional com a chamada de volta do embaixador do Paraguai em Brasília, ela é sem sentido algum. Ela é sem sentido algum. Em primeiro lugar, no começo da semana, antes do Lula falar sobre a Guerra do Paraguai, e por isso o Lula falou da Guerra do Paraguai, os jornais, a Globo News, está dizendo: para que o Lula foi falar nisso? Por que deixa para lá, é passado? Não, o Lula falou porque na segunda para terça-feira o Paraguai apresentou uma exigência ao Brasil de devolução de El Cristiano. El Cristiano era o maior canhão do Paraguai na Guerra do Paraguai. Ele era considerado a grande arma que fechava a hidrovia Paraná-Paraguai, a Marinha brasileira. E eles estão exigindo. Quando eu era do Ministério da Defesa, no governo Dilma, eles também exigiram não só a devolução de El Cristiano, mas também de bandeiras, flâmulas e objetos que estavam no Palácio de Solano Lopes. São chamados troféus de guerra. Esse material está no Brasil, está no Museu Histórico Nacional e faz parte do acervo brasileiro. Imagina se os Estados Unidos ou a Rússia vão devolver documentos e armas e capacetes da Alemanha nazista nesse sentido. E eles ficaram, os paraguaios, muito afrontados por causa que eles chamam ligeireza do Lula falar que o Paraguai atacou o Brasil. O Paraguai atacou o Brasil. Esse é um fato histórico. Houve, em seguida, uma matança muito grande na guerra, houve sim, principalmente depois da tomada de Assunção. Por quê? Porque Solano Lopes não se retirou, não parou de lutar e não se rendeu.
É a mesma coisa que acusar os russos, né, pela Batalha de Berlim, ou acusar os anglo-americanos pela Batalha do dia D, né, na Normandia. Na verdade, ao Hitler estabelecer que ele ia lutar até o último alemão, isso gerou uma batalha em que morreram 300 mil pessoas na tomada de Berlim. A Alemanha não queria se retirar da França, gerou o dia D e o desembarque na Normandia. O problema é quem atacou, quem estava ocupando. As terras ocupadas do Mato Grosso, em direção a Santa Catarina, era para abrir um corredor oceânico para o Paraguai. Mas houve um problema aqui, sabe? Tem que fazer uma nota de rodapé, Andréia. Durante a ditadura militar aqui no Brasil, alguns autores de esquerda, não atentos ao que estavam fazendo, criaram uma mítica, e é uma mítica, não é história, de que o Paraguai era o país mais desenvolvido das Américas, que o Paraguai estava em luta pela sua autonomia e que o Brasil, como instrumento da Inglaterra, do imperialismo britânico, sufocou o Paraguai. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Paraguai começou a guerra e invadiu o território brasileiro. Além disso, Solano Lopes era um tremendo, né, ditador e um ditador brutal. Quando Assunção vai cair, vai ter a tomada de Assunção pelos brasileiros, ele manda as tropas deles entrar nas prisões e matar todos os prisioneiros políticos. Todos que eram oposição à ditadura de Solano Lopes são assassinados para não serem libertados pelos brasileiros. E ele depois foge para o norte do país e arma, sim, batalhões de meninos de 15 e 16 anos para continuar lutando. Igualzinho a Hitler fez com os jovens em Berlim. Né? Faz aquela Volkssturm de garotos de 14, 15, 16 anos para lutar contra o Exército Vermelho. E está nessa mortandade que, de fato, aconteceu no Paraguai. O Paraguai perdeu 2/3 da sua população masculina nessa guerra. Foi uma tragédia. Né? Foi uma tragédia. Houve, de fato, uma tragédia. Mas morreram também brasileiros e argentinos em grande quantidade. Então, é bom saber, né, que a gente não pode embarcar nessa versão esquerdista que foi feita para criticar o pretenso militarismo brasileiro durante a ditadura e que agora não se sustenta mais. E, ao mesmo tempo, não olha para dentro do Paraguai e não vê o caráter de ditadura cruel e brutal de Solano Lopes. Perfeito. E mais, né, Chico? Porque nesse processo você traz ali algo que a gente conseguiu estabelecer entre Brasil e Paraguai, que, para além do conflito, manteve-se ali uma relação importantíssima pós, né? Sobretudo pós 30, né? Quando Getúlio Vargas perdoa efetivamente todo o processo da dívida, não é? Mas a fagulha está ali, não tá? A fagulha está ali. Durante toda a ditadura de Stroessner, Stroessner fez, né, a reabilitação de Solano Lopes, porque Stroessner era um ditador tão cruel quanto Solano Lopes. Então ele faz, é muito parecido com Zelensky, que faz a recuperação de Bandeira, esse chefe nazista da Ucrânia, como herói nacional. Então, Stroessner, o ditador, é que faz, né, essa revisão, esse revisionismo da história, né, trazendo Solano Lopes como vítima e herói. Isso é falso. Era um brutal ditador. E a outra coisa é que esse renascimento de Solano Lopes e o que a chancelaria do Paraguai pede é nada mais, nada menos do que negativismo histórico. Não é à toa que é um governo arquiconservador que está lá no Paraguai. Ele aproveitou e que acabou de assinar um acordo militar com os Estados Unidos com tropas americanas lá dentro do Paraguai. Né? Então, a gente tem uma Argentina fascistizada,
quer dizer, o governo argentino fascistizado, com aliança militar com os Estados Unidos, com a Marinha, nesse momento, fazendo manobras com a Marinha americana. Temos um contingente imenso de soldados americanos que construíram uma pista de 1.200 metros, quer dizer, dá até para grandes cargueiros pousarem, né, no Paraguai, acusando o governo Lula. Né? Então, alto lá, é preciso ter muito cuidado para não entrar nesse negativismo histórico desses dois governos, né, um de extrema-direita, que é o Pena, né, no Paraguai, e outro fascistizado, além de idiota, né, que é o Milei. Agora, isso tudo tem conexão com os Estados Unidos. Não, com certeza, Chico. E aí vamos colocar, porque o ponto vamos colocar Trump na história, porque a impressão que dá é o seguinte: a eleição está chegando aí e ele quer criar um nível de instabilidade tão grande, a eleição nossa e a eleição dele, que possa mudar o quê? A relação do voto, porque vai criar um cenário de Não, eles estão. loucura, efetivamente. Quem cantou essa bola, e que não é à toa, porque é uma pessoa, em primeiro lugar, com uma boa formação em ciência política, e dois, com bons informantes, né, foi o Demore e o Otávio Guedes. Todos dois saíram essa semana. Nós sabemos, né, que o Demore tem fontes fantásticas, e ele denunciou o Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, que está chamando, né, essas pessoas chamadas de influencers, de celebridades, que têm canais, que têm rede, para discutir no consulado dos Estados Unidos. Algo, sabe, comum. Vai chamar essas pessoas para discutir com os americanos. E sabe qual era o tema? Liberdade de informação do Brasil. Um país como os Estados Unidos, que está processando seus jornais, que não admite que jornalistas entrem na Casa Branca se forem críticos, né? Está fazendo reuniões em São Paulo sobre liberdade de informação no Brasil, num ano eleitoral. A segunda coisa foi o Otávio Guedes, que é muito bem informado também, que denunciou claramente que não há mais um projeto de ganhar as eleições pela extrema-direita. Que a extrema-direita já entendeu que não vai ganhar a eleição. O que é fundamental para a extrema-direita, fascista, bolsonarista, é melar o processo eleitoral. Criar uma situação tal que justifique o não reconhecimento das eleições pelos Estados Unidos, e aí uma situação Venezuela se instala aqui no Brasil. Né? Então, é muito claro que os Estados Unidos estão agindo hoje em duas frentes para tentar, de formas variadas, já que não pode desencadear uma guerra como desencadeou contra o Irã, ou não pode agora fazer um golpe de mão como fez na Venezuela, né? Mas ele está contando, né, largamente com os Bolsonaros, com essa aliança Washington, Buenos Aires, Assunção, para desestabilização do processo eleitoral, onde eles vão perder, e aí vai surgir o que já começou, o lenga-lenga das urnas eletrônicas, como o Flávio foi lá falar para os embaixadores estrangeiros. Não, essa declaração por parte do Flávio Bolsonaro é interessante porque ela conversa também com 6 de janeiro, né, Chico? Nos Estados Unidos. Né? A mesma coisa, quer dizer, 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, são movimentos iguais. Quer dizer, você promove uma insurreição, né, de classes médias, de religiosos, de enganados, aquilo que ficou chamado de gado no Brasil, né, e uma parte de Marx chamava isso de lumpenproletariado, né, proletariado indigente, né, proletariado miserável, porque ninguém vai se manifestar politicamente defecando dentro do Supremo Tribunal Federal. As pessoas que fizeram isso, que quebraram, que fizeram tudo que fizeram,
eu fico até constrangido, né, de rezar para pneu, etc., com o apoio da polícia militar local, né, com o apoio do comandante militar do Planalto, né, é um luta em proletariado. Né? São indigentes social e mentalmente, social no sentido de um projeto social nesse sentido. Né? Então, na verdade, a ideia, veja que Bolsonaro filho repete exatamente Bolsonaro pai, que desencadeia o 8 de janeiro. Né? E, na verdade, o 8 de janeiro se inspira claramente no 6 de janeiro, montado pelo Trump. E o 6 de janeiro e o 8 de janeiro se inspiram em 1922, quando Mussolini declara a tomada do poder por incompetência e corrupção do governo da Itália, e em 1933, quando Hitler faz a mesma coisa. Então, estamos dentro de um cenário de ascensão radical, extremada, da ressurgência fascista, alimentada diretamente por grandes potências estrangeiras, no caso dos Estados Unidos, que usam países como peões. Hoje os peões são Paraguai e Argentina. Queria puxar um pouco... E Marrocos. Mas eu queria puxar a Venezuela, porque eu estava vendo uma matéria que saiu, foi até na Fórum, né? Um general, que é o André Saab, que é delator, né? Então ele é um general delator, que já denunciou Lula, pode vir a negociar com Trump. E a história é mais ou menos a seguinte, que há uma intenção por parte desse André Saab, porque realmente ele vai passar por um processo de delação, e o temor qual é? É criar algum tipo de vínculo e colocar o Lula dentro dessa história de narcotráfico, de países que estão relacionados. Então, a gente pode ainda colocar mais esse caldo. É muito triste você pensar que eles vão colocar os Milei tentou fazer isso. Ele pensou, chegou a pensar a denunciar o Lula à Interpol. Né? Não deu certo. Né? Mas, a qualquer momento, se um general a soldo, né, do imperialismo americano diz que Lula abriu a fronteira para a entrada da cocaína, né, para a rota, digamos, dos Solimões, né, imediatamente um tribunal na Flórida denuncia Lula e ele passa a ser procurado. Olha isso, Chico. Abre a questão para repetir o mecanismo Maduro. Venezuela, né? Maduro. Tá? Perfeito. Tá? Veja só, Andréia, eu passei ontem e hoje acompanhando isso com muita atenção, muita atenção. Estou muito tranquilo, mas eu estou muito seguro. É um momento muito difícil para a nação brasileira. Não sei se todos estão conseguindo armar, né, os cabos soltos. Ainda tem outro processo. Né? Itamaraty, no fim da semana passada, começo dessa, negou o visto de entrada de 2 altos funcionários do Departamento de Estado, quer dizer, do Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que vinham aqui para testar, né, a legitimidade das urnas. Queriam discutir o sistema eleitoral brasileiro e queriam marcar um encontro com quem? Com Bolsonaro. Né? O governo brasileiro disse não. Quem cuida do sistema eleitoral brasileiro é o Brasil e ele tem um órgão específico para isso, que é o Superior Tribunal Eleitoral. Eleições duvidosas acontecem nos Estados Unidos. Isso a gente sabe. As eleições duvidosas estão lá nos Estados Unidos. Nós nunca pedimos para ir lá observar e criticar o sistema eleitoral americano, que é oligárquico, que, na verdade, o voto popular não vale nada. Você vota em delegados que vão votar num colégio eleitoral absolutamente arcaico. Né? E, nesse momento, o Trump está mudando os distritos eleitorais dos estados considerados estados pêndulos, como a Flórida, para não ter problemas. E aí eu não sei o que o Trump quer. Se ele quer alegar que ele vai disputar mais um mandato, o que é ilegal,
né? A legislação americana estabelece apenas 2 mandatos, mas ele diz que, como os mandatos dele não foram consecutivos, ele teria direito a um novo mandato, ou se ele vai tentar novamente o golpe do 6 de janeiro. Pois é, e aí, Chico, a gente vem num processo de tensão, eu concordo contigo, porque eu falo assim, gente, o negócio vai pegar, já está pegando, mas vai ter uma escalada, né? E nós estamos nesse processo de escalada. Vamos colocar o TSE nessa história? Vamos colocar o que pode virar nas mãos de Cássio Nunes. Ele, por exemplo, já disse que não vai interferir, e isso já é uma interferência, vai tirar um pouco o pé, quer dizer, não tirou, não falou que vai tirar o pé, mas já tem tirado o pé na forma de averiguar as redes no processo eleitoral. Isso é um caminho que ele vai usar. Você percebe para o lado do André Mendonça, mais uma vez atingindo o filho do Lula, mais uma vez com denúncias de Lulinha. Isso também faz parte desse processo de derreter o processo eleitoral e, claro, né, de alguma forma, atingir o Lula. Criar suspeitas. A questão é criar suspeitas. É isso que eles procuram nesse momento. E é isso que eles estão fazendo. Esse caso do Lulinha, ele é vergonhoso, vergonhoso. Não há nada concreto ali. Agora, por outro lado, o Superior Tribunal Eleitoral não se manifesta sobre a carta aos brasileiros. Tem alguma dúvida que aquela carta do Bolsonaro é um ato político? Carta aos brasileiros não foi carta a meus filhos, não foi carta à minha família, foi carta aos brasileiros. Né? O Bolsonaro não sabia. Como não sabia se ele, pela própria mão, ele escreve carta aos brasileiros? Ele escreveu uma carta aos brasileiros para não ser publicada, é isso? Tá? Tão idiota assim a gente não é. Né? Isso não tem limites. E o tribunal não toma decisão. Como, ao mesmo tempo, não fica claro uma coisa que sempre me preocupou muito. Né? Bolsonaro foi condenado a 24 ou 27 anos? 27, né? 27 anos. Agora, não ficou claro que ele estava com os direitos políticos cassados. Como é que alguém, né, com trânsito em julgado, acusado de golpe de Estado e destruição violenta do sistema constitucional brasileiro, pode continuar fazendo política? Aí tenta comparar com Lula, dizendo que o Lula recebeu políticos, deu entrevistas. Sim, de fato. Mas o Lula não tinha trânsito em julgado, tinha ainda 2 instâncias para apelar, tanto que apelou e caiu todo o sistema. Né? E o Lula foi acusado fraudulentamente de corrupção, não é de golpe de Estado. Né? Então, a situação é muito diferente. Do ponto de vista jurídico, o mais claro é: Bolsonaro tem trânsito em julgado, não tem mais apelação, não tem mais instância possível. Né? Lula tinha ainda 2 passos que podiam ser dados. No primeiro que deu, desmoronou o castelo de mentiras do Moro. Muito bem. O Celso Amorim esteve no Boa Noite 247 na sexta-feira e ele, né, declarou ali, assim, um espanto, né? Porque ele falou que ele nunca viu o mundo com esse nível de conflito. E ele fala que enquanto não houver, né, multipolaridade, a gente corre um risco. Chico, como é que a gente consegue colocar né, o Brasil nesse jogo aqui tão complicado? Porque vai gerar a forma, né, dessa eleição vai gerar um isolamento, eles pretendem que gere esse isolamento no Brasil. Né? Se cai nas mãos do Flávio Bolsonaro, que, pelo que a gente percebe, vai ser uma chapa única, porque ninguém mais quer se aliar a ele, isso é um terror. Né? E as pesquisas que estão sempre ali tergiversando esse número. Né? Enfim, o mercado financeiro está agora quase que apoiando ou o Caiado, ou, né, não sabe para que lado vai, mas, né, falando em neutralidade, que a gente sabe que não é neutro, mas na base nós temos aí uma indefinição muito grande e um jogo político que, se cai nas mãos do Flávio Bolsonaro, chapa única, através de um golpe, a gente está literalmente Brasil nas mãos dos Estados Unidos. Né? É retornar à situação de colônia internacional. É isso o projeto
O Flávio não tem proposta. O Flávio tem proposta. A primeira é libertar o pai, é fazer um indulto, o que é altamente questionável, se cabe ou não indulto nessa situação. A segunda é aliança total e abertura de toda a economia e bens naturais do Brasil aos Estados Unidos. Terceiro é reduzir o Brasil a uma condição de colônia. Né? Então, ele tem programa. Dizer que ele não tem programa é injusto com o Flávio. Ele tem programa. Eu acho que o programa dele é antipatriótico, antipopular, antinacional, mas ele tem programa. Temos também que levar em consideração que esse processo não visa mais a vitória do Flávio. Ele visa melar as eleições. O Flávio tem que ir até o final para ser derrotado, para poder dizer que as eleições e as urnas foram fraudadas. E, com isso, gerar uma situação Venezuela no Brasil. Esse é o objetivo do Flávio nesse momento. É isso que ele quer claramente. Tá? Ele e toda essa gangue bolsonarista. E não é à toa, eu não deveria falar, mas eu vou falar, que há um esforço tão grande contra professores, jornalistas, intelectuais, de calar essas pessoas. Processos que estão sendo movidos contra professores na USP, na Unicamp, na Universidade Estadual de Maringá, na UFMG, contra mim mesmo, tá? Para calar as pessoas que estão com clareza do que está acontecendo. Eu vou repetir aqui uma frase de hoje do Otávio Guedes. Tá? O golpe está sendo preparado via a derrota de Flávio Bolsonaro. Com certeza. Né? Que, na verdade, o método foi praticamente... É aquilo que a gente falou, né? É o mesmo. Né? Chega até o final, derrotado, e vai questionar toda a estrutura eleitoral, só que agora com o respaldo dos Estados Unidos. Chico, na prática, o que significa para a gente não ter o reconhecimento dos Estados Unidos no processo eleitoral? Representa, como os Estados Unidos não levam em consideração ONU, OEA, nada disso quando não é do interesse deles, né? Ele pode decretar um bloqueio total do Brasil, ele pode se aliar, como na Venezuela, a uma parcela interna da oposição. Só um parênteses aqui. Lembra como todo dia tinha notícias sobre aquela senhora chamada Maria Corina Machado? Ela sumiu. Ela sumiu. Não tem mais importância nenhuma. Lembra do Guaidó, que era presidente da Venezuela? O que aconteceu? Não tem papel nenhum. Essas pessoas são usadas e descartadas. Né? Nós teremos figuras como essa. Flávio Bolsonaro é uma mistura de Maria Corina Machado com Guaidó. E ele vai fazer o que Maria Corina Machado fez, pedir a intervenção militar direta, né, no período pós-eleições. O Trump declarou, são palavras do Trump, eu costumo pegar a palavra das pessoas, né, jornalista, historiador e terapeuta em psicanálise são muito atentos às palavras. Né? O Trump falou que o grande trunfo, a grande vitória dele seria mudar o governo no Brasil. A política de mudança de regime, né, ela é fundamental. É fundamental para Trump, é fundamental para Milei, é fundamental para Pena, no Paraguai, e é fundamental para Netanyahu, para quebrar o isolamento de Netanyahu nesse sentido. Tá? Nós fomos um dos grandes compradores de armas de Israel, de sistemas de observação de satélite, essa coisa toda. Treinamento da Polícia Federal, treinamento da Polícia Civil. Como nós começamos a romper tudo isso, isso é muito grave. Esses países, Israel e Estados Unidos, só conseguem produzir a quantidade de armas que eles produzem se eles tiverem clientes externos para manter o financiamento através da compra de todos esses processos. No momento em que países como o Brasil se retiram de comprar esse material bélico, né, as coisas todas desarmam.
nós vemos nesse momento um ecossistema, né, bélico se formando. É muito explícito o fato de que essa semana a Ucrânia atacou navios do Irã, né, no Mar Cáspio, né, claramente unificando essa Ucrânia em pedaços, onde, né, já tem milhares e milhares de mortos, né, cidades destruídas, infraestrutura destruída, e o Zelensky sem mandato. Não tem mandato, o período Exato. dele já acabou. Né? É um governo totalmente ilegal. Né? Agora, ele, para mostrar serviço para o Trump, ele vai lá e ataca o Irã. Né? Se o Irã atacar, né, a Ucrânia, a gente vê, em resposta, a gente vê claramente a unificação e o processo de mundialização da guerra em curso. Não, essa história mesmo, né, desse ataque por parte do Zelensky é bem controversa, porque ele coloca a OTAN, a Europa também, num lugar de insegurança muito forte nesse momento, né? Sobretudo essa Europa que aposta, é uma aposta muito alta em que a Rússia não vá, de alguma forma, responder, né, Chico? Quer dizer, as respostas estão vindo. Né? A partir de quarta-feira passada, né, vários cargueiros, aviões cargueiros chineses, estão pousando em aeroportos do Irã com armas e com componentes de arma. Antes a China dizia que não estava ajudando, que não dava assistência de satélite, que não fornecia peças e reposição. Agora ela diz claramente que isso está acontecendo. E a gente vê, ao mesmo tempo, dois movimentos altamente preocupantes. Um acordo nuclear assinado com a Arábia Saudita. Né? A Arábia Saudita diz claramente que ela pode comprar armas nucleares e que ela tem meios financeiros para fazer isso. Ou seja, nós já temos no Oriente Médio Israel e o Paquistão como... o Paquistão não é bem Oriente Médio, é a Ásia Central, mas está ali colado e está diretamente envolvido como mediador no conflito Irã e Estados Unidos. E temos armas nucleares americanas instaladas na Turquia. Né? Se mais uma potência, né, local resolve ter armas nucleares, no caso da Arábia Saudita, isso vai implicar na intensificação do arsenal de Israel, que nunca se sabe, pode cair a monarquia e vir, né, outro governo. Egito e Turquia, que competem com a Arábia Saudita, vão querer desenvolver armas nucleares também. E não sabemos se antes das eleições nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos vão conseguir resolver a questão no Irã. E isso é uma tentação muito grande, e várias fontes americanas estão dizendo isso, do uso de armas táticas nucleares contra o Irã. Quer dizer, a situação é muito complexa e muito difícil. Nesse meio todo, a Alemanha começa a reunir um grupo extremamente numeroso e qualificado de cientistas universitários, militares e empresários para a avaliação da criação de uma arma atômica para a Alemanha. Ora, isso fere todos os tratados de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Né? E eu não tenho certeza que os russos vão assistir parados, né, à transformação da Alemanha numa potência nuclear. Nossa, e uma potência nuclear, nesse caso, completamente respaldada, porque tem uma relação ali complicada, complicada no sentido de aceitar todas as determinações de Israel e Netanyahu nesse momento, né, Chico? Mas que entrou em colapso toda a política de defesa dela quando o Trump disse que não tem interesse na OTAN ou na NATO. Isso fez para a Alemanha dizia, e a gente, como é que fica? Como armar um exército contra os russos nesse momento é muito difícil, né?
a arma nuclear é o melhor dissuasor que eles podem ter. A Alemanha, calculamos que a Alemanha pode ter uma arma nuclear em um ano, dada a qualidade tecnológica, os recursos, né, financeiros e técnicos alemães, em um ano ela pode ter uma arma nuclear. Né? Um país como o Brasil precisaria mais ou menos uns 3 anos para produzir uma arma nuclear de teste. Tá? Mas a gente está vendo que a proliferação nuclear, a corrida armamentista, está se tornando imensa. Lá na Ásia, e por isso a China resolveu armar o Irã, né, como contramedida, o Japão está fazendo um programa de rearmamento também, né, contrariando as decisões finais da Segunda Guerra Mundial e a Constituição do Japão. Né? A China já advertiu várias vezes que não vai aceitar um Japão rearmado como antes da Segunda Guerra Mundial. Isso, não. O Japão ali, né, voltou. Porque é isso, a gente lida nesse processo, né, Chico, com a perspectiva da história que ficou ali interrompida e essas fagulhas que estão ali só precisando, né, Exatamente. você, né, dar ali um grau. E esse é o grande problema. E você vê que são várias fagulhas, né, são várias estruturas que estão sendo colocadas em xeque. Mas que tem Né? uma teia geopolítica. No extremo Oriente, os Estados Unidos apoiam o Japão e arma o Japão. Né? No Oriente Médio, os Estados Unidos apoia e financia Israel e a Arábia Saudita. Na Europa, ele não confia na França e no arsenal nuclear da França e fecha os olhos para o projeto nuclear alemão. E na América Latina, ele quer simplesmente transformar todo o hemisfério em colônia, se utilizando de peões como a Argentina. E nesse jogo só tem 3 países que ameaçam esse projeto americano aqui, né? México, Cuba e Brasil. Pois é, Chico, ele parou de falar de Cuba, né? Por enquanto, eu acho que agora esse processo. O negócio é assim: conforme piora a situação do Irã, Cuba sai do mapa. Né? Quando ele diz que vai resolver, assinou memorando de armistício não, de não ataques Negociação, né? mais, isso aí, com o Irã, aí Cuba imediatamente vira um problema, faz mais leis para sufocar Cuba. Né? Quer dizer, a ideia é, se ele não conseguir arrancar uma vitória cabal do Irã, ele vai procurar essa vitória cabal em Cuba, ou quem sabe mudando o governo do Brasil. Não, essa mudança, isso eu acho que a nossa situação é uma situação muito séria e eu não sei se a gente não está dando conta, porque nunca aconteceu, né, Chico? A gente nunca Na verdade, teve. aconteceu. Não, De assim, 61 a 64 foi muito parecido. Perfeito. Mas assim, a única diferença que nos né? escandaliza é que em 1961, 64, os Estados Unidos não diziam que não. Eu lembro muito bem da minha mãe, né, que era uma pessoa muito, era uma especialista em relações internacionais e muito militante, e numa reunião com vários políticos, ela parou e disse assim: chega de intermediários. Né? Lincoln Gordon para presidente do Brasil, que era o nome do embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O homem se interferia tanto na política brasileira e disse assim: vai, se inscreve e disputa a presidência da República. Né? É verdade, nessa época terminou. Ele fica aqui também. Ele está aqui atuando diretamente, né? Ele é aquele óculos. Veja que acabou de ser nomeado um embaixador americano, que é também um cubano, né, radicalmente anti-nação, anti-América Latina, antissocialista, anticomunista, como se nós fôssemos socialistas ou comunistas. Né? Nada mais longe do governo Lula do que isso. E como ele usa, né? Como o imperialismo usa dessa relação do avesso à identidade, à sua, né, à sua lógica de identidade
para atacar, porque usar dois americanos, né? Dois latino-americanos, como o próprio Rubio, que é um anti-latino-americano, sendo latino-americano, né? E esses outros representantes, como uma maneira de menosprezar, a partir da origem deles, toda a história, né? Então, vocês que vão destruir o continente. É muito, muito perverso, né? O Francis Fanon, né, esse fantástico autor, né, ele escreveu um livro sobre pele negra, máscara branca. Guardadas as proporções, a gente poderia aplicar a mesma coisa, não para o racismo anti-negro, mas pelo racismo anti-latino. Você apanha latinos para perseguir latinos. Né? É isso que você está fazendo nesse sentido. Temos que chamar também a atenção, Andréia, para alguns colegas que estão dizendo que o governo Trump não tem unidade e que tem uma ala radical com Rubio e uma ala menos radical com o Vance, o vice-presidente. Isso é total equívoco. Né? O governo está absolutamente fechado. É só a gente notar, Fechado por mesmo, exemplo, como eles trataram o Zelensky, né? Todos, inclusive o Vance foi ainda pior do que o Trump, né? Como eles tratam a questão de Cuba, todos juntos nesse sentido, e como eles tratam o próprio Brasil. Né? Não, essa coisa de aquela velha política de good cop, bad cop, né? Bom polícia, mal polícia, para confundir as pessoas, não deve ser adotada pela gente. O governo Trump tem um eixo que é o Trump. E é ele que faz isso. É ele que coloca isso para funcionar dessa forma. Chico, sabe qual é o meu temor? É que, né, a princípio, Trump vai perder, né, agora tem a eleição, pode ser que perca realmente, tem ali uma chance muito grande de perder as duas casas, pode ser que realmente nem, né, não tenha possibilidade de dar um golpe e se manter no poder, porque eu também não sei se ele pretende sair do poder ou deixar esse, né, futuro político para o Rubio, mas, de qualquer maneira, né, para além disso, eu não sei como é que a gente reorganiza a América do Sul, a América Latina, depois de Trump. Olha, o sonho da América Latina unificada, da América Latina integrada, é a melhor palavra, a defesa, a ausência de tropas estrangeiras e bases estrangeiras, o multilateralismo, isso tudo morreu. Eu gosto muito do embaixador Celso Amorim, a gente se fala correntemente, mas eu tenho uma diferença com ele. Eu não acho que seja crise do multilateralismo que a gente tenha que buscar. Acho que o multilateralismo morreu. Morreu. Né? Não dá para falar em crise quando a gente está vendo o que a gente está vendo. Né? Morreu. E isso é importante porque a gente tem que se preparar para esse mundo, né, que é pura realpolitik. Né? É a política da canhoneira que está aí. Né? Então, se a gente ficar perseguindo um fantasma, a gente vai perder tempo em se preparar para o vivo, que é muito mais perigoso do que os fantasmas. Né? Isso eu já falei várias vezes para ele, e a gente discute muito isso. Evidentemente, ele tem informações qualificadas que eu não tenho. Né? A outra coisa que a gente tem que ter clara nesse sentido é que organizações como os BRICS são muito importantes nesse momento. Veja, a declaração da China, que a mídia brasileira tentou deturpar o máximo possível, né, quando o chanceler chinês falou que o Brasil, autônomo e soberano, é uma garantia para a ordem mundial, etc. Tal, né, não é um apoio. A China não vai trazer seu porta-aviões para cá ou trazer para garantir a independência do Brasil. Quem tem que garantir a independência do Brasil são os brasileiros. Isso não tem menor dúvida em relação a isso. Mas a China falou isso não exatamente em defesa do Brasil, mas em defesa dela própria. Se você tira a Venezuela, tira Cuba, tira a África, tira outros países do comércio da China, evidentemente, né, a prosperidade chinesa vai ser atingida. E é isso que Trump quer. O alvo dele é a China. Por isso, ele tem que recolonizar com a política da canhoneira
na América Latina. Agora, Chico, é isso, né? Na verdade, a gente está, enfim, a gente está realmente. Sabe qual é a minha impressão, às vezes, fazendo aquela. Que a gente está no baile da Ilha Fiscal, entendeu? Achando que está tudo bem, vamos começar agora a campanha eleitoral, mal sabendo o que vem por aí. Não dá para a gente ter noção do que vem, mas vem pedrada, né? Bom, eu acho que ninguém pode duvidar que a eleição brasileira foi tremendamente internacionalizada. Tá? Virou uma temática da política externa e que não há mais diques de contenção entre política interna e política externa. Isso é um contínuo, né, em que a gente tem que estar com toda a clareza possível. O problema a saber é se esses órgãos, né, Supremo Tribunal, Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar, né, Congresso Nacional, entenderam isso. Se isso está entendido dessa forma. Né? Ainda não saiu o resultado da cassação da patente do Bolsonaro. Né? Não saiu, né? Isso é importantíssimo, porque a cassação Perfeito. da patente dele seria literalmente uma cassação de direitos políticos dele. Né? O capitão deixaria de existir. Então, o Superior Tribunal Militar ele deu o resultado, ele cassou a patente de todos que estavam envolvidos. Agora, inclusive o Braga Neto. Agora, no caso do general Augusto Heleno e no caso do Jair Bolsonaro, tem um silêncio. Tem um silêncio. Opa, abrindo aqui o microfone. Não, e para a gente fechar, né, você falou do Supremo Tribunal Militar, mas a gente também tem as Forças Armadas, né? Que. E aí? Né, o que esperar, né? Como que a gente vai se proteger? Porque não tem, né? Não tem. Como é que você se Nós protege não temos experiência das É, Forças exato. Armadas brasileiras enfrentarem uma potência que é uma potência que preparou elas. Né? Por isso, nesse artigo que eu escrevi essa semana, do 247, né, eu falo claramente, nós temos que fazer sim a reciprocidade contra as medidas americanas, mas não no campo econômico. Nós temos, nesse momento, que romper todos os acordos militares, e eu contei pelo menos 7, coloquei lá no artigo, que estão em vigor. Romper os acordos militares com os Estados Unidos. E não é nada, né, novo, porque quando Jimmy Carter criticou o Brasil, o general ditador Ernesto Geisel rompeu os acordos militares com os Estados Unidos. Então, na verdade, o que a gente vê é que a ditadura fez uma coisa que a gente está com medo de fazer. A matéria é essa, né, Chico? Deixa eu É, só. exatamente. Muito bem. Quer dizer, Chico, a gente teve. isso é possível de Pode ser falar. feito. Isso é Perfeito, perfeito. possível. É uma resposta e, inclusive, uma quebra de vínculos onde, né, as doutrinas americanas são colocadas na cabeça dos oficiais brasileiros. Muito bem, Chico, a gente está indo para o final. Eu passo para você para a gente poder fechar. Então, o que, que a gente tem que ficar de olho nessa situação da Espanha, que realmente chama muita atenção, os passos, né, dessa estabilidade mundial que quer ser criada, né? A E a grande gente questão é também, né? se o governo Pedro Sánchez, do Partido Socialista, vai conseguir se manter numa crise dessa. Né? Se houver a queda do governo Sánchez, a Europa inteira vai cair nas mãos do Trump. Ninguém mais vai ter coragem de enfrentar o Trump. Né? Vai ser muito sério. E não é à toa que isso começou com a falta, a inação da polícia do Marrocos, o grande aliado de Trump nesse processo. O Brasil e Cuba estão na linha de tiro. Tem que ficar atento e prestar atenção nesse fato. Não há mais diferença entre política interna e política externa no Brasil. Muito bem, Chico, eu agradeço demais aqui a nossa conversa. Foi muito bom a gente poder pegar essa, né, ter essa conversa hoje
bem no momento que aconteceu, lembrando que esse programa foi gravado na sexta-feira, né, no mesmo dia que ocorreu essa situação na Espanha, e que a gente está tentando entender ainda. Então, é lidar muito com essa história do presente, mas valeu demais, viu? Chico, muitíssimo obrigada, muito obrigada mesmo. Passo para você se despedir e até a próxima. Eu aqui agradeço mais uma vez estar aqui no 247 como uma expressão de preocupação nossa. Obrigado. Valeu demais, muito obrigada. Fiquem com a nossa programação, gente. Beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.